E aí, capopeiros e capopeiras de plantão, aqui é a Jo e está começando mais um Jo Capopeira. Então, gente, eu queria primeiramente agradecer a crescente de inscritos. A gente já tá chegando a quase 1000 inscritos, batendo a nossa meta. Então, logo vai ser o nosso sorteio. Então, muito obrigada, gente. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com cada comentário, com os feedbacks que vocês têm dado e que o quanto vocês têm contribuído e apoiado o canal. Então, muito obrigada mesmo. De coração, eu tô muito feliz e muito realizada com tudo que tá acontecendo no canal. E isso é boa parte graças a vocês. Então, muito obrigada. E também vamos aí continuar com a nossa análise da teoria. Hoje eu não vou analisar o álbum em si, eu não vou analisar as outras músicas, porque eu acho que eles ainda vão lançar mais alguma coisa. Pode ser que eles lancem um outro MV de outra música, então eu vou deixar isso mais pra frente. Também me pediram pra falar sobre o ursinho que vive aparecendo aí nas performances antigas e tudo mais. Eu não vou meter isso, porque eu também vou fazer um vídeo só sobre esse ursinho, que vai sair mais pra frente aqui no canal, tá? Hoje a gente vai só analisar a música Can't You See Me, a letra, o MV, né, e a performance de Can't You See Me, pra gente ver o que tem aí que pode acrescentar na nossa teoria. Na verdade, acrescenta muito e mostra qual é a cronologia da nossa teoria e tudo mais. Como vocês sabem, a gente tá com um projeto aí de chegar a 1000 inscritos e fazer um sorteio. Então não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, apoia aí o canal, compartilha com seus amigos pra gente chegar logo a 1000 inscritos. Falta muito, muito pouco. E quando chegar a 1000 inscritos, eu vou fazer um sorteio de um álbum de K-pop. Quem sabe o álbum do TXT, eu vou ver com vocês, eu vou fazer uma votação pra gente saber. Antes de chegar a 1000 inscritos, o meu canal não tem aba de comunidade, então eu peço pra vocês que me sigam, né, ou no Instagram ou no Twitter, porque lá eu aviso quando sai vídeo, dou um spoiler e eu também consigo interagir por lá com vocês, ok? E agora vamos à nossa teoria. Jo Capopeira. Antes de eu chegar de fato no MV de Can't You See Me, vamos voltar para o comeback anterior e setar dois MVs que foram lançados lá, o MV de Runaway e o de Magic Island. Em Runaway, a gente vê ali que os meninos, eles eram amigos, que eles se conheceram na escola e que eles criaram esse grupinho. Lá a gente vê que eles tinham essa Magic Island, que era a representação ali dessa, digamos, dessa amizade, do que eles sentiam. Então, a ilha em si, né, aquela coisa da ilha que a gente vê no MV de Magic Island, é uma, digamos, o que eles imaginam na cabeça deles, uma representação da amizade deles, né, do sentimento da amizade deles que eles têm dentro da cabeça deles. Aquilo não existe na vida real, mas a Magic Island tem um lugar que é a Magic Island no mundo real. E a gente já vai ver isso mais pra frente. Então, lá no MV de Runaway, a gente vê que eles eram muito amigos, que eles se divertiam e que eles causavam muito na escola. Mas o incêndio não ocorre na escola. A gente acabava achando que o incêndio ia ocorrer na sala de práticas lá da escola. Mas o que eles conversam ali no MV de Magic Island, no Cacau Talk, sobre o fantasma da sala de práticas, na verdade era uma conversa aleatória de um boato que estava rolando na escola. Não tinha nada a ver com a teoria em si. Pode ser que tenha alguma coisa a ver mais pra frente, mas até o momento não foi mostrado nada, não foi setido nada. Então era só um boato ali que eles estavam conversando sobre. Então, a gente vê ali que várias vezes eles desenham uma porta. No final de Runaway tem a porta, na lousa lá que o Soobin desenha tem a porta. E o que é aquela porta? É uma porta de uma casa. Dá pra ver claramente que é a porta de uma casa, não é a porta de uma escola, não é a porta lá da piscina que tá lá embaixo, é a porta de uma casa. Mas como é que eles iam pra Magic Island dentro da escola se a Magic Island não fica na escola? Gente, a Magic Island é o que tá na cabeça deles. É o que eles pensam, o que eles imaginam quando eles estão juntos. Então, eles estão juntos, eles podem acessar a Magic Island em qualquer lugar, desde que eles estejam juntos. E é por isso que no MV de Magic Island a ilha é destruída, porque eles vão se separar. A gente vai ver isso aqui nesse comeback de Can't You See Me, que eles vão se separar. E é por isso que a ilha não vai mais existir, porque eles não estão mais juntos. Entendeu? Então, a gente vai lá no MV de Magic Island. Em Magic Island, a gente vê que eles estão no início ali dentro de um metrô, eles estão conversando, e eles descem do metrô, e quando eles descem na estação, eles acessam a Magic Island. Então, gente,
Eles eram para ir para escola naquele dia, eles eram para ter aula normalmente, mas eles resolvem, né, de vez ir para aula, o que eles resolvem fazer? Eles resolvem gasear a aula, pegar o metrô e ir para a casa do Soobin. E a gente vê que é a casa do Soobin no início de Can't You See Me, em que os meninos tocam a campainha, os outros 4 tocam a campainha pra entrar na casa e o Soobin atende. Mas, gente, zoando, o Soobin tava no metrô, como é que ele tá dentro da casa? Então, aquela cena ali que o Soobin atende dentro da casa é só pra mostrar que aquela casa era a casa do Soobin. Mas isso foi num outro dia, porque a gente vai perceber que eles iam muito pra aquela casa, que eles iam bastante pra aquela casa, que eles se divertiam bastante naquela casa. E isso dá indício disso no momento em que eles estão os 5 no sofá e na música começa a tocar Together, Together, Forever, Forever. Então, mostrando que aquilo era uma coisa corriqueira. Eles iam para casa do Soobin direto, provavelmente porque os pais do Soobin nunca estavam em casa, então a casa sempre ficava livre, vazia para eles, né? Já que no MV de Can't You See Me a gente vê que só eles estão na casa. Então eles iam sempre pra casa do Soobin. Isso era uma coisa que acontecia, tanto que eles achavam que ia acontecer pra sempre, que eles iam estar sempre ali juntos na casa. E outra coisa que a gente vê, que a versão real da Magic Island é a casa, é ali naquele momento da dança. Num primeiro momento eles estão dançando com roupas beges e atrás nas janelas da casa você consegue ver que tá um sol enorme, assim, um sol lindo, como se fosse um sol paradisíaco, assim, um sol, uma luz amarela de um sol, representando ali, que ali dentro é a Magic Island, né? Tá aquele solzão que representa os bons momentos e as coisas boas que eles viveram juntos. E depois eles são de preto, né, como se eles estivessem de luto pela amizade deles. E atrás a casa está pegando fogo, representando ao fim da amizade, ao fim da Magic Island e a casa que vai de fato pegar fogo. Então a minha teoria é, eles gasearam aula, né? Eles não eram pra estar ali na casa, eles eram pra estar na aula, mas eles resolveram gasear a aula, pegaram o metrô e foram pra casa do Soobin. Nesse dia eles resolveram brincar, se divertir, fazer as coisas que eles sempre faziam corriqueiramente, que era super comum. Eis que eles resolvem cozinhar e tem ali um forno. A gente vê que aquele forno aparece 1000 vezes no MV de Can't You See Me, sabe? É super, hiper, mega comum. Mas ali, né, a gente não acha que vai ter alguma coisa a ver, mas tem. O forno, eles ligam ali pra cozinhar, eles cozinham, né, vê um momento que eles estão comendo ali os biscoitinhos e tal. Mas aquele forno não é desligado em nenhum momento do MV. Ou seja, era pra alguém desligar aquele forno. Mas aquele forno não é desligado. E eu acredito que foi assim. Que era pro Byung-gyun desligar o forno, mas ele não desligou, ele ficou lá brincando, ele esqueceu, ele acabou esquecendo, ele não desligou. Não é que ele desligou de propósito, gente. Essa história não é uma história sobre vilão, sobre fada, sobre bruxa, sobre mal e bem. É uma história sobre erros e consequências. Então, ele cometeu um erro ali de não desligar o forno e acabou pegando fogo na casa. E daí a gente percebe que os meninos, eles não vão se lembrar muito bem do que aconteceu, né? Eles não vão se lembrar tão bem assim do que aconteceu e eles vão ter dúvidas de quem realmente causou o incêndio. E é por isso que talvez o Yoonjun seja culpado. Mas eu já vou chegar mais pra frente do porquê que o Yoonjun vai ser culpado. Outro indício que a gente vê que é o Byung-gyun que causa o incêndio é o momento em que lá no MV de Runaway, ele tenta apagar o incêndio do caderno, da porta do caderno, e ele não consegue. Talvez seja ele o causador, ele tenta consertar as coisas, mas ele não consegue, o incêndio ocorre. Mas eu não vou me ater muito a isso. Outro indício em Can't You See Me que a gente consegue ver que é o Byung-gyun é no momento em que ele pega um cobertor, como se fosse uma brincadeira, e cobre o Taehyun. E daí a gente vê lá no MV de Magic Island que o Taehyun desmaia porque ele fica sufocado com a fumaça do incêndio. Ou seja, o Taehyun, ele vai ficar em coma, como eu disse pra vocês, e ele vai ser o maior prejudicado, ele vai ficar muito mal fisicamente, ele vai se machucar muito.
e ele vai ficar em coma por um tempo. Depois eu acredito que ele acorde, mas é que ele não se lembra de nada do que ocorreu. Então a gente vai ver a questão dos lados, né? A gente vai ver que todos os 4 vão ficar muito machucados, menos o Yoon-jun. O Yoon-jun, a gente vê que ele não fica machucado. No momento que ele pega o tomate da mão, ele suja as mãos dele, mas você vê que a roupa toda dele não tá suja. Mas ele olha para os outros integrantes do grupo e todos eles estão sujos ali de vermelho, mostrando que os 4 vão ficar gravemente feridos, menos o Yoon-jun. E é por isso que todo mundo vai culpar o Yoon-jun pelo incêndio. Porém, por que o Hyun Ning-kai vai ficar do lado do Yoon-jun? O Hyun Ning-kai, ele não vai lembrar muito bem o que ocorre, mas ele tem quase toda a certeza que não é o Yoon-jun culpado, que o Yoon-jun não é o causador do incêndio, que não é ele. Então o Hyun Ning-kai, ele resolve ali apoiar o Yoon-jun, e por ele apoiar o Yoon-jun, ele acaba sofrendo as consequências também e sendo visto como o culpado de tudo aquilo. Então ele acaba sendo o culpado. Já o Soobin, ele não vai tomar nenhum dos lados, porque o Soobin, ele vai ficar em dúvida entre o Byung-jun e o Yoon-jun. E a gente tem um indício disso no momento em que a gente vê o Byung-jun tacando um tomate na parede, depois o Yoon-jun tocando o tomate na parede, mas no final, na cena seguinte, eles estão na mesa e quem taca o tomate no Taehyun e suja a camisa do Taehyun é o Byung-jun. Mostrando que o Soobin, ele não vai se lembrar muito bem do que ocorreu, ele vai ficar em dúvida entre o Yoon-jun e o Byung-jun e ele não vai tomar nenhum dos lados. E é por isso que ele não vai ser ouvido e que ele vai ser isolado. Ele vai tentar dar a versão, tipo, dar a opinião dele dos fatos, a versão dos fatos. Ele sabe o que aconteceu, mas ele não lembra tão bem nitidamente. Ele vai tentar explicar e as pessoas não vão dar ouvidos a ele, principalmente os amigos dele, e é por isso que ele não vai ser ouvido. Ele vai tentar falar, ele vai tentar unir os amigos, principalmente ele vai tentar unir aquela amizade, e os meninos não vão dar ouvidos a ele, e é por isso que ele vai se tornar meio invisível dentro dessa história. Já o Byung-jun vai lembrar que é ele que causou o incêndio, que ele que tinha que desligar o forno, e que ele que causou todo o incêndio, que o acidente aconteceu por causa dele. Mas por que ele não vai dizer que ele é o culpado? Porque ele vai ver que o Yoon-jun vai estar sofrendo muitas consequências pesadíssimas de estar sendo culpado pelo incêndio, então ele tem medo. Ele não faz isso porque ele quer prejudicar o Yoon-jun, mas ele faz isso por medo. Por causa desse medo, ele vai ser injusto com o próprio amigo, deixando o amigo sofrer as consequências que era para ele estar sofrendo. E o Taehyun vai ficar do lado dele, vai apoiar ele e vai se tornar um suspeito, justamente porque o Taehyun, ele não lembra de nada, ele vai ser o mais machucado dessa história, ele vai ter ficado em coma, então ele não vai lembrar absolutamente nada. O Byung-jun vai dar a versão dos fatos dele pro Taehyun, e o Taehyun vai acreditar e apoiar o Yoon-jun, mesmo não tendo certeza que ele é o causador do incêndio. Detalhe, o Byung-jun não causa incêndio de propósito, ele comete um erro. Mais uma vez, essa história é sobre erros e consequências. Então, a gente vai ver isso que o que era para ser uma brincadeira, um dia divertido, acaba num acidente. Então, o incêndio, ele não foi uma coisa premeditada, ele foi um acidente, né, um erro, e agora eles vão passar pelas consequências desse erro. E todos eles cometeram erros nessa história, e a gente vai ver isso no momento dos morangos. A gente tem um momento em que o Byung-jun pega morangos, taca no liquidificador, se suja todo e ele começa a correr atrás do Yoon-jun e do Taehyun pra, né, digamos ali, sujar eles dois. E daí a gente tem o Hyun Ning-kai sentado ali comendo morangos e ele olha tudo aquilo e ele não dá a mínima atenção. E a gente tem o Soobin também, que vê aquilo acontecendo, fica preocupado, sabe que vai dar ruim, mas também não faz nada. Então, qual foi o erro de cada um dos meninos? O Taehyun, ele erra por apoiar o Byung-jun e acreditar no Byung-jun mesmo não tendo certeza se ele é a vítima. Então, ele vai condenar o Yoon-jun com base no que ele ouve do Byung-jun e vai ficar contra o Yoon-jun por causa disso.
o Byung-gun erra em ele ter cometido, não só de ter cometido o erro de ter causado incêndio. Na verdade, o erro dele não, o principal erro dele não foi esse. O erro dele foi ele saber a verdade e não contar nada a ninguém e deixar o amigo dele sofrer as consequências dos erros dele. Então, é por isso que ele vai ser uma pessoa injusta e o Tae-hye vai ser suspeito, porque ele vai apoiar a pessoa que foi injusta, mesmo sem saber ali o se essa pessoa tá certa, se essa pessoa tá correta, se essa pessoa é realmente a vítima da história. E por eles terem ficado muito machucados, eles vão ser dados pela sociedade como vítimas da história. Daí a gente tem o Sobin, que ele vai ser invisível. O Sobin, ele vai ter flashes do que aconteceu. No fundo, ele sabe o que aconteceu, mas ele não consegue se lembrar. Ele vai ter uma confusão mental, ele não vai conseguir falar com clareza as coisas. E é por isso que ninguém vai dar ouvido a eles. E também ele vai tentar juntar os amigos, ele vai tentar unir eles para eles se unirem. Mas obviamente ele não vai conseguir, ele não vai ser dado ouvidos e ele vai se tornar invisível nessa história. E o erro dele foi perceber que as coisas iam dar errado, mas ele não fez nada, ele deixou as coisas darem errado e ele podia, digamos, ter evitado as coisas. Então o erro do Sobin foi se deixar ficar invisível nessa história. Ele simplesmente observou que as coisas iam dar ruim e ele não fez nada. E ainda por cima ele meio que tá tentando ser ouvido, mas da forma errada, né? Ele não consegue lembrar com clareza, mas ele vai tentar juntar os amigos, então ele vai ter toda uma confusão ali dentro dele. O erro do Kai foi não dar importância às coisas. O Kai, ele também viu que as coisas estavam acontecendo, viu que poderia causar um incêndio, que tudo aquilo que eles estavam fazendo era demais, que talvez o forno não estivesse desligado, mas obviamente ele não vai fazer nada, porque ele não vai dar importância, ele não vai ligar, e ele só vai se atentar e se ligar, né, na história quando já é tarde demais. E o erro do Yoon-jun é que ele vai ser culpado dessa história, ele vai tentar provar que ele é inocente, mas ele vai fazer isso da forma errada. Então ele vai tentar provar a inocência, ele vai tentar acusar um amigo, ele vai tentar culpar outra pessoa, ele vai se revoltar, mas ele vai fazer isso tudo de forma errada e fazendo com que ele seja mais suspeito. Mas suspeito não, fazendo com que ele seja mais culpado ainda, fazendo com que a culpa caia mais ainda sobre ele. Então é por isso que são essas palavras atribuídas a ele. Eu espero que tenha dado para entender. Ainda tem duas pontas soltas, que é a questão do ursinho, que na verdade não é uma ponta solta, mas eu vou falar do ursinho em outro vídeo, eu não vou me ater aqui agora, que já me pediram pra falar sobre esse ursinho, mas eu vou falar em outro vídeo. E a questão do diário. O diário, assim, ele pode ter duas representações, então eu não vou me ater a falar sobre o diário. O diário pode só ser uma representação da história que tá sendo contada, né? O diário que aparece em Runaway, que aparece ali em Can't You See Me. Então ele pode ser a história que tá sendo contada, né? Então só uma representação disso e não ter nada a ver com a história do conceito. Ou ele pode ser aonde tá a resposta. Então, pode ser o diário do Sobin, que o Sobin escreve as coisas. O Sobin escreveu o que aconteceu naquele diário, ali tá a resposta. Mas depois do incêndio, esse diário se perdeu. E não se sabe onde tá esse diário. E é o diário que dá a resposta. E eu acredito que, se for isso, o diário só vai ser encontrado muitos anos depois. Bom, é isso, pessoal. Foi isso que eu percebi no MV Can't You See Me. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da teoria, o que vocês perceberam. Já teve gente que já deixou no comentário dos outros vídeos. Eu gostei, eu li, eu tô lendo tudo, tô respondendo. E é isso, pessoal. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.